As paredes de pedra de sua cela de prisão estavam cobertas de arranhões de 46 anos de unhas arrastando-se pela pedra fria. A rainha Joana de Castela estava trancada nesta torre desde 1509, e na época em que morreu em 1555, os sulcos nas paredes tinham se desgastado tanto que você podia encaixar o polegar neles. Os guardas que encontraram seu corpo naquela manhã de abril notaram outra coisa também. Ela havia arranjado 72 pequenas pedras em fileiras perfeitas no parapeito da janela, uma para cada mesa em que implorou para ver sua filha. Mais nova, Catarina, que nunca veio. Esta era a mulher que um dia governou o maior império do mundo. Aos 26 anos, Joana herdou as coroas de Castela e Aragão, tornando-a rainha da Espanha, Nápoles, Sicília e todos os territórios espanhóis nas Américas. Ela falava 6 línguas fluentemente. Ela deu à luz 6 filhos que se tornariam imperadores e rainhas por toda a Europa. Mas por quase meio século viveu em um único cômodo, comendo refeições por uma fresta na porta, enquanto seu pai e filho diziam ao mundo que ela era insana demais para governar. Como a mulher mais poderosa da Europa acaba contando pedras no parapeito de uma janela por 46 anos, esquecida pela história enquanto homens governam em seu nome, a história começa com um cheiro, o fedor avassalador de um cadáver em decomposição que Joana insistiu em manter em sua cama por 3 meses. Mas isso nem era a pior parte. O cadáver era de seu marido, Filipe, o Belo, e ela o arrastava pela Espanha em uma procissão fúnebre que durou 8 meses. Todas as noites, ela ordenava que o caixão fosse aberto para que pudesse beijar seu rosto em decomposição. Ela proibiu qualquer mulher de se aproximar do corpo, convencida de que tentariam seduzir seu marido morto. Quando mulheres grávidas se aproximavam da procissão, ela gritava e ordenava que fossem espancadas com paus. Filipe morreu repentinamente em 25 de setembro de 1506. Após jogar uma partida de handball em Burgos. Ele tinha 28 anos. Naquela manhã, ele bebeu 3 jarros de água gelada após a partida, e à noite estava vomitando sangue. Seus lábios ficaram pretos, suas unhas caíram. 6 dias depois, ele estava morto. A causa oficial foi febre, mas Joana sabia melhor. Ela sentiu o gosto do veneno no copo d'água dele, um sabor metálico como moedas de cobre misturado com vinho estragado. O que aconteceu a seguir mudou tudo. Em vez de organizar um funeral real adequado, Joana se trancou no quarto com o cadáver de Filipe. Por 20 dias, ela se recusou a deixar qualquer pessoa entrar. Os criados podiam ouvi-la falando com o corpo, fazendo perguntas sobre assuntos de estado, rindo de piadas que só ela podia ouvir. Quando finalmente arrombaram a porta, a encontraram dormindo ao lado do cadáver, com os braços em volta do peito dele, o rosto pressionado contra a bochecha em decomposição. O cheiro era tão forte que 3 criados desmaiaram imediatamente. Mas a obsessão de Joana por seu marido morto estava apenas começando. Ela ordenou que o corpo fosse embalsamado, mas o processo começou tarde demais. O rosto de Filipe já estava preto com a decomposição, sua barriga inchada com gases. Os embalsamadores fizeram o melhor que puderam, recheando seu corpo com ervas e envolvendo-o em tecido encerado, mas nada podia parar a putrefação. Joana não se importou. Ela ordenou a instalação de uma janela de vidro na tampa do caixão, para que pudesse ver o rosto dele sempre que quisesse. A procissão fúnebre que se seguiu tornou-se o espetáculo mais bizarro da história europeia. Joana insistiu em viajar apenas à noite, alegando que uma viúva não deveria ser vista à luz do dia. A procissão incluía 200 portadores de tochas, 50 padres cantando orações e uma carroça carregando o caixão de Filipe, ao lado da qual Joana cavalgava em um cavalo. Pretzel. A cada poucos quilômetros, ela ordenava que a procissão parasse para que pudesse abrir o caixão e verificar se o corpo de Filipe ainda estava lá. Ela estava convencida de que ele voltaria à vida se ela o amasse o suficiente. O verdadeiro horror ainda estava por vir. Em dezembro de 1506, Joana estava grávida de 8 meses do último filho de Filipe. Ela deu à luz em uma vila chamada Torquemada, em uma casa requisitada de um mercador local. Durante o trabalho de parto, ela insistiu que o caixão de Filipe fosse colocado aos pés de sua cama para que ele pudesse testemunhar o nascimento. A menina, Catarina, nasceu enquanto Joana olhava para o rosto em decomposição do marido através da janela de vidro em seu caixão. Mas isso nem chegava perto da pior parte. Conforme a procissão continuava durante o inverno de 1507, o comportamento de Joana tornou-se mais extremo. Ela ordenava a abertura do caixão
no meio de tempestades de neve, ajoelhando-se na lama para beijar o rosto de Filipe, enquanto o gelo se formava em seu cabelo. Quando passavam pela cidade de Tordesilhas, ela viu uma jovem observando de uma janela e ficou tão furiosa que ordenou a seus guardas que queimassem a rua inteira. Apenas a intervenção de seus conselheiros impediu um massacre. Seu pai, Fernando de Aragão, observava tudo isso com olhos calculistas. Ele nunca gostou muito de sua filha. Ela era muito inteligente, muito teimosa, muito relutante em ser controlada. Agora, ele tinha a desculpa perfeita para tomar o poder. Em março de 1507, ele se encontrou com Joana em Tordesilhas e lhe fez uma oferta. Ela poderia continuar sua procissão fúnebre para sempre se quisesse, mas teria que lhe dar o controle de Castela. Joana, exausta de meses viajando com um cadáver, concordou. O que Fernando não lhe disse foi que ele já havia construído sua prisão. O palácio em Tordesilhas havia sido modificado sob suas ordens. As janelas dos aposentos reais foram emparedadas, exceto por pequenas frestas. As portas foram reforçadas com barras de ferro. As escadas foram removidas e substituídas por uma única escada em espiral estreita, que podia ser facilmente guardada. Era uma jaula adequada para uma rainha, e Joana entrou nela. Em 14 de fevereiro de 1509, Joana chegou a Tordesilhas com o caixão de Filipe. Ela pensou que estava parando por alguns dias para descansar. Os homens de Fernando carregaram o caixão para a capela do palácio e disseram que ela poderia visitá-lo sempre que quisesse. Joana, aliviada por finalmente ter um lar permanente para o corpo de seu marido, acomodou-se nos aposentos reais. Naquela noite, enquanto ela dormia, os guardas trancaram as portas por fora. Ela não sairia daquele palácio por 46 anos. O primeiro ano foi o mais difícil. Joana acordava todas as manhãs e tentava sair de seus aposentos para visitar o caixão de Filipe. Os guardas bloqueavam seu caminho. Ela gritava, jogava móveis, arranhava o rosto deles. Eles tinham ordens para não machucá-la. Ela ainda era, tecnicamente, a rainha de Castela. Mas podiam contê-la. Dia após dia, ela lutava contra eles. Dia após dia, eles a empurravam de volta para seus aposentos. Em 1510, ela parou de lutar. Em vez disso, começou uma greve de fome que durou 4 meses. Ela não comia nada além de pão ensopado em vinho. E só assim, quando suas damas de companhia lhe imploravam de joelhos, seu peso caiu para 33 quilos. Seu cabelo caía em tufos. Seus dentes amoleceram nas gengivas. Fernando, preocupado que sua morte pudesse complicar sua reivindicação ao poder, ordenou que fosse alimentada à força. Guardas a seguravam, enquanto criados despejavam sopa em sua boca através de um funil. Mas mesmo isso não era a pior parte. Em 1516, Fernando morreu, e o filho de 16 anos de Joana, Carlos, tornou-se rei da Espanha em seu lugar. Carlos nunca conheceu sua mãe. Ele foi criado em Flandres por sua tia. Seus conselheiros lhe disseram que Joana era perigosamente insana, que vê-la apenas o perturbaria. Mas Carlos estava curioso. Em novembro de 1517, ele visitou Tordesilhas para ver a mãe que lhe haviam ensinado a temer. O que ele encontrou o chocou. Joana não era a louca delirante que ele esperava. Ela falou com ele clara e inteligentemente sobre política, fazendo perguntas detalhadas sobre seu governo. Ela sabia os nomes de seus ministros, o estado do tesouro, os detalhes das guerras da Espanha na Itália. Ela vinha acompanhando tudo de sua prisão, reunindo informações de criados e guardas. Carlos saiu da reunião abalado. Sua mãe não era insana, ela era uma prisioneira. Mas Carlos não a libertou. A razão era simples. Se Joana era sã, então ela era a rainha legítima da Espanha, não ele. Carlos herdara um império que se estendia do Peru às Filipinas. Ele não estava prestes a entregá-lo por uma mãe que mal conhecia. Então, ele a deixou em Tordesilhas e aumentou seus guardas. Ele também deu novas ordens. Ninguém deveria falar com a rainha sobre política. Seu acesso à informação deveria ser completamente cortado. O isolamento levou Joana a medidas desesperadas. Em 1520, durante a revolta dos comuneiros, forças rebeldes capturaram Tordesilhas brevemente. Eles se ofereceram para proclamar Joana como sua rainha, se ela os liderasse, contra Carlos. Por algumas semanas, pareceu que ela finalmente poderia escapar de sua prisão. Ela se encontrou com os líderes rebeldes, assinou documentos, apareceu em uma janela para acenar para multidões que gritavam seu nome. Mas ela cometeu um erro fatal. Recusou-se a assinar uma ordem que prejudicasse seu filho. Os rebeldes
Percebendo que ela não seria seu fantoche, a abandonaram. As forças de Carlos retomaram a cidade e o breve gosto de liberdade de Joana terminou. Após a revolta, Carlos apertou ainda mais sua prisão. Seus criados foram substituídos por pessoas leais apenas a ele. Suas refeições eram revistadas em busca de mensagens escondidas. Suas janelas foram diminuídas, deixando entrar menos luz. Ela foi proibida de receber visitas sem sua permissão, expressa que ele nunca deu. Até seu confessor foi escolhido por sua disposição, em relatar cada palavra dela ao rei. Os anos que se seguiram foram uma lenta descida à escuridão. Joana, isolada de todo contato humano, exceto seus carcereiros, começou a mostrar a loucura que lhe fora falsamente atribuída por tanto tempo. Ela passava dias sem falar. Então, de repente, explodia em torrentes de palavras, falando com pessoas invisíveis. Convenceu-se de que sua comida estava envenenada e só comia se seu provador a experimentasse primeiro. Recusou-se a tomar banho, dizendo que a água queimava sua pele. Seus aposentos se encheram do fedor de um corpo sujo e comida podre que ela escondia debaixo de sua cama. Mas houve momentos de terrível clareza. Em 1525, Carlos a visitou novamente, desta vez para obter sua permissão para casar sua filha Catarina com o rei de Portugal. Joana, que não via Catarina desde que era bebê, implorou para vê-la uma última vez. Carlos prometeu arranjar. Ele mentiu. Catarina se casou e foi enviada para Portugal sem nunca visitar Tordesilhas. Joana passou os 6 anos seguintes perguntando, todos os dias, quando Catarina viria. Foi então que ela começou a recolher as pedras. Cada mês que passava sem a visita de Catarina, Joana encontrava uma pequena pedra no pátio durante suas breves caminhadas e a levava de volta para seu quarto. Ela as arranjava no parapeito da janela em fileiras limpas, cada uma representando outra promessa quebrada. Em 1531, ela tinha 36 pedras. Em 1540, ela tinha 108. Os guardas pensavam que era outro sinal de loucura, mas Joana sabia exatamente o que cada pedra significava. Seu neto Felipe a visitou uma vez em 1549. Encontrou uma mulher de 70 anos que parecia ter 90, vestida em trapos, apesar de ter armários cheios de vestidos reais. Ela não o reconheceu de imediato, chamando-o pelo nome de seu marido morto. Quando ele a corrigiu, ela ficou furiosa, acusando-o de ser um impostor. Felipe saiu depois de 1 hora e disse a seu pai que a visita fora um erro. Carlos concordou que ninguém deveria ver a rainha novamente. Os anos finais foram os mais cruéis. Joana, agora na casa dos 70, começou a perder a visão. As janelas estreitas de seus aposentos de prisão deixavam entrar tão pouca luz que seus olhos, esforçando-se por décadas para ver, finalmente desistiram. Em 1553, ela estava quase cega, tateando o caminho pelas paredes que havia arranhado com as unhas por tantos anos. Ela não conseguia mais ver as pedras no parapeito da janela, mas podia senti-las, contando-as repetidamente com os dedos. No inverno de 1554, ela parou de comer completamente. Não como protesto desta vez, mas porque havia esquecido como. Sua mente, presa por tanto tempo nos mesmos pequenos quartos, finalmente se quebrou completamente. Ela sentava-se à mesa com comida à sua frente, olhando para ela sem reconhecimento. Seus criados tinham que alimentá-la como um bebê, colocando mingau em sua boca com uma colher, enquanto ela murmurava palavras que ninguém conseguia entender. Mas mesmo em sua loucura, ela se lembrava de seus filhos. Em março de 1555, um mês antes de sua morte, ela de repente ficou lúcida por algumas horas. Pediu papel e tinta e escreveu 6 cartas, uma para cada um de seus filhos. As cartas nunca foram enviadas. Seus guardas tinham ordens para queimar qualquer correspondência, mas cópias sobreviveram nos registros do palácio. Todas diziam a mesma coisa: eu perdoo vocês por me esquecerem. Ela morreu na sexta-feira, santa, 12 de abril de 1555, às 3 da manhã. Os guardas a encontraram sentada ereta em sua cama, completamente vestida, com um vestido que não usava há 20 anos. Ela conseguiu de alguma forma colocar sua coroa, a que usara como rainha, de Castela antes de sua prisão. Suas mãos estavam dobradas em seu colo, e seus olhos cegos estavam voltados para a janela, como se estivesse esperando que alguém chegasse. A autópsia revelou todo o horror de sua prisão. Seu estômago havia encolhido ao tamanho do punho de uma criança por anos de fome. Seus ossos estavam tão quebradiços que racharam quando os médicos os tocaram. Seu cérebro mostrava sinais de desnutrição severa, mas seu coração, notaram os médicos com surpresa,
era maior que o normal, aumentado, especularam, por décadas de sofrimento. Carlos ordenou que fosse enterrada ao lado de Filipe, em Granada, na capela real que ela nunca teve permissão para visitar enquanto viva. O funeral foi magnífico. Milhares de pranteadores, rios de tecido preto, montanhas de flores. O próprio Carlos caminhou atrás do caixão, chorando pela mãe que ele mantivera em uma jaula. Mas a verdadeira tragédia foi o que encontraram, ao abrir o caixão de Filipe para colocar Joana ao lado dele. Estava vazio, exceto por uma pilha de poeira e alguns fragmentos de osso. O corpo que Joana beijara e carregara pela Espanha, o cadáver por cujo amor excessivo ela fora aprisionada, havia se decomposto em nada décadas atrás. Todos aqueles anos de separação foram em vão. Não restava nada de Filipe para se reunir com Joana na morte. Mas isso nem foi o insulto final. Ao inventariar os aposentos de Joana após sua morte, encontraram tesouros que revelavam a profundidade de sua prisão. Escondidas atrás de uma pedra solta na parede, estavam 147 cartas de sua filha Catarina, implorando para visitá-la. Carlos havia interceptado cada uma delas. Debaixo de sua cama, havia desenhos que ela fizera com carvão em pedaços de tecido, retratos de seus filhos, como ela imaginava que fossem, já que não via a maioria deles desde que eram bebês. A descoberta mais comovente estava em sua caixa, de joias. Envolvida em um pedaço de seda estava uma mecha de cabelo loiro, de Filipe, cortada de seu cadáver durante aqueles 20 dias que ela passou sozinha com o corpo dele. Por 46 anos, através de toda a sua prisão e loucura, ela guardou esta única lembrança física do homem cuja morte destruiu sua vida. O cabelo ainda era dourado brilhante, inalterado pelo tempo. Os guardas também encontraram diários escondidos por todos os seus aposentos. Joana estava escrevendo neles por décadas, documentando sua prisão em detalhes exaustivos. Ela registrava cada refeição, cada conversa, cada sonho. As anotações começaram claras e racionais, mas gradualmente desceram para fragmentos e esboços. A última anotação, datada de uma semana antes de sua morte, era uma única palavra escrita repetidamente. Por quê? Historiadores modernos que estudaram estes documentos chegaram a uma conclusão chocante. Joana provavelmente nunca foi insana. Seu comportamento após a morte de Filipe, embora extremo, era consistente com luto severo e possível estresse pós-traumático. O famoso incidente com o cadáver? Registros da corte mostram que procissões fúnebres reais frequentemente duravam meses no século XVI e corpos eram rotineiramente transportados por longas distâncias. A procissão de Joana era incomum apenas porque ela era uma mulher viajando, sem supervisão masculina. A verdade era mais simples e mais terrível. Joana foi aprisionada não porque era louca, mas porque era inconveniente. Seu pai queria governar Castela. Seu filho queria governar a Espanha. Sua existência como a rainha legítima ameaçava o poder deles. Então, a trancaram e disseram ao mundo que ela era insana. Por 46 anos, ela viveu em uma jaula, enquanto homens governavam em seu nome. Os arranhões em suas paredes contavam a verdadeira história. Análise forense nos anos 1960 revelou que não eram aleatórios. Joana havia gravado palavras na pedra, repetidamente, desgastando-as até que restassem apenas sulcos. Com iluminação especial, pesquisadores puderam distinguir fragmentos. Rainha, mãe, lembrem-se, justiça. Ela passou décadas tentando escrever sua verdade nas paredes de sua prisão, sabendo que ninguém a ouviria enquanto ela vivesse. Mas a descoberta mais arrepiante veio em 2010, quando o palácio em Tordesilhas estava sendo reformado. Trabalhadores encontraram uma câmara escondida atrás da parede do quarto de Joana. Dentro estavam 46 bonecas feitas de retalhos de tecido e cabelo, uma para cada ano de sua prisão. Cada boneca estava vestida como uma rainha, com pequenas coroas feitas de alfinetes dobrados e capas cortadas de cortinas velhas. Estas eram os filhos de Joana, aqueles que ela criou para substituir os que lhe foram tirados. As bonecas estavam dispostas em círculo, como se estivessem tendo um conselho real. No centro, havia uma boneca maior, vestida de preto, segurando um cetro em miniatura, feito de um osso de galinha. Esta era Joana, como ela se via. Ainda uma rainha, ainda uma mãe, ainda realizando corte no reino de sua imaginação. Os trabalhadores que as encontraram disseram que as bonecas pareciam estar olhando para a porta, como se esperassem que alguém finalmente as libertasse. Hoje, turistas visitam Tordesilhas
e caminham pelos aposentos restaurados de Joana. Tiraram selfies pelas janelas, por onde ela olhou por décadas. Compram postais do palácio, onde ela lentamente enlouqueceu. Mas poucos notam o pequeno detalhe que conta a verdadeira história. Os parapeitos das janelas ainda estão cobertos com pequenas marcas, cada uma onde uma pedra se sentou, contando os meses de uma filha que nunca veio. Os guias turísticos não mencionam que em noites calmas, os seguranças ainda relatam sons estranhos dos aposentos da rainha. Não lamentos fantasmagóricos ou correntes chacoalhando, mas algo muito mais triste. O som de pequenas pedras sendo colocadas, uma a uma, em um parapeito de janela. Clique, 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 72 vezes. Então silêncio. Então começa de novo. Joana de Castela morreu há 469 anos. Ela passou 46 de seus 75 anos trancada em uma torre, proibida de governar o império que era legitimamente seu. Livros de história a chamam de Joana, a louca. Eles se concentram em sua obsessão por seu marido morto, seu comportamento estranho, sua descida à loucura. Raramente mencionam que ela foi a última rainha reinante da Espanha, que falava 6 línguas, que foi descrita por contemporâneos como uma das mulheres mais inteligentes da Europa. A ironia final veio séculos após sua morte. Em 1978, a Espanha aprovou uma nova constituição, estabelecendo igualdade entre homens e mulheres. Se Joana tivesse nascido 500 anos depois, ela poderia ter governado sem questionamentos. Ninguém poderia tê-la trancado pelo crime de ser uma mulher inconveniente. Mas ela nasceu em 1479, quando o poder de uma mulher era sempre provisório, sempre dependente dos homens ao seu redor. Sua história deveria ter terminado com sua morte em 1555, mas em 2019, algo extraordinário aconteceu. Uma equipe de feministas espanholas peticionou o governo para reabilitar oficialmente a reputação de Joana. Apresentaram evidências de registros da corte, documentos médicos e relatos contemporâneos provando que Joana foi vítima de prisão falsa, não de loucura. A petição reuniu 100.000 assinaturas. O parlamento espanhol debateu a medida por meses. Historiadores testemunharam sobre as motivações políticas por trás da prisão de Joana. Psicólogos analisaram seu comportamento e o encontraram consistente com luto e trauma, não com insanidade. Acadêmicas feministas argumentaram que a história de Joana representava o silenciamento das mulheres ao longo da história. A oposição veio de tradicionalistas que diziam que era inútil rediscutir eventos de 500 anos atrás. No final, a medida foi aprovada por um único voto. Em 12 de abril de 2019, exatamente 464 anos após a morte de Joana, o governo espanhol declarou oficialmente que a rainha Joana de Castela havia sido injustamente aprisionada e que sua reputação deveria ser restaurada. A declaração afirmou: Joana Meior de Castela, conhecida injustamente como a Louca, foi uma rainha legítima cujo reinado foi roubado por meio de falsas alegações de doença mental. O Reino da Espanha reconhece esta injustiça histórica, mas declarações não podem desfazer décadas de prisão. Não podem devolver os anos que Joana passou contando pedras no parapeito de uma janela. Não podem reuni-la com os filhos que cresceram sem ela. Não podem apagar os arranhões desgastados na pedra por unhas desesperadas. Tudo o que podem fazer é finalmente dizer o que Joana passou 46 anos tentando contar a quem quisesse ouvir. Ela não era louca. Ela era uma rainha. E foi traída por todos que deveriam tê-la protegido. O palácio em Tordesilhas ainda está de pé. Você pode visitá-lo hoje. Pode caminhar pelos aposentos onde Joana lentamente perdeu a razão. Não para a loucura, mas para a tortura do isolamento. Pode ver as janelas por onde ela olhou, imaginando a liberdade. Pode tocar as paredes que ela arranhou em desespero, mas não pode desfazer o que lhe foi feito. Na capela onde o caixão vazio de Felipe outrora jazia, há agora uma placa. Não menciona a prisão de Joana ou seu sofrimento. Apenas diz: Joana I de Castela, Rainha da Espanha, 1479-1555. Como se aqueles 75 anos tivessem sido vividos em liberdade. Como se ela tivesse governado o império que era seu por direito. Como se ela não tivesse passado mais da metade de sua vida em uma jaula de pedra, esquecida pela história enquanto homens governavam em seu nome. Mas as pedras se lembram. No museu em Tordesilhas, em uma caixa climatizada, estão 72 pequenas rochas, cada uma cuidadosamente rotulada com um mês e ano. Cada uma, um monumento a uma promessa quebrada, uma visita que nunca veio,
uma filha que nunca soube que sua mãe a amava o suficiente para contar cada momento de separação. Estas pedras são o verdadeiro legado de Joana, não a loucura, mas um amor tão feroz que sobreviveu a 46 anos de prisão e 469 anos de mentiras. Os arranhões nas paredes também foram preservados. Sob iluminação especial, ainda é possível ler algumas das palavras que Joana gravou com as unhas. Eu sou a rainha. Repetidamente, desgastando sulcos na pedra, insistindo em uma verdade que ninguém queria ouvir. Ela gravou essas palavras por décadas, até que seus dedos sangraram, até que a pedra cedeu, até que as palavras se tornaram parte da própria parede. Elas ainda estão lá, estarão sempre lá. Muito depois que o último turista tiver esquecido seu nome, as paredes se lembrarão. Eu sou a rainha, eu sou a rainha, eu sou a rainha.